Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 15 de outubro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2448, tem 6 páginas, 46 logias e 25 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 17 máximos. O tema é variante linguística. A especialidade é sociolinguisticologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e dedicação é o professor Otto, que hoje está acompanhado aí, diferente dos outros verbetes que ele defendeu. É uma variante, é uma variedade hoje. Definição: a variante linguística é o conjunto específico de variáveis verbais e ou escritas praticado pela consciência homem ou mulher usuária do idioma. A autoparapolimaticologia, alicerçando-se na linguagem culta e erudita. O conjunto de variáveis sociolinguísticas. A comunidade linguística. Comportamento linguístico natural. As expressões de situação. A descrição da fala. As frequências de usos alternativos, determinando a classificação da variedade em mais ou menos culta. A língua escrita na condição de fator de unificação linguística. A interação laringo-palmo-chakra. O raporte energético criado com os interlocutores pelo emprego de variante linguística. A alternância linguística multiexistencial governando os usos avançados do idioma da consciência. Na argumentologia, nós temos o tópico aí, extralinguístico, com 40 fatores extralinguísticos condicionando as variantes linguísticas. E eles são classificados em 4 categorias apresentadas na ordem lógica. As variantes geográficas, as variantes socioculturais, as variantes estilísticas e as variantes parapsíquicas. Ainda tem o tópico da intralinguístico, sobre a ótica da linguisticologia. São 20 fatores intralinguísticos ou fenômenos linguísticos listados em ordem alfabética, influenciando as diversas variantes do português do Brasil, especialmente a língua falada. Vale a pena ver. Na remissiologia, nós temos, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoexpressão, categoria de comunicação, interlocução, língua materna, linguagem corruptora e linguagem erudita. Frase enfática: o saber teático das variantes linguísticas propicia ao intermissivista manejar melhor a língua e, consequentemente, maximizar os efeitos das abordagens comunicativas interassistenciais. Você está contente com a realidade da variação linguística? Como aborda tal fato com desconhecimento e preconceito ou de modo técnico e interassistencial? A bibliografia específica tem 11 fontes bibliográficas. Agora, aqui a mega análise com João Paulo, nós temos 20 itens. Escrita, fala, palavra, variedade, diversidade. Lex penseridade, max comunicabilidade, conformática, diglossia e diacronia. Diferenciação, autoexpressão, interlocução, intercâmbio e gramaticologia. Coloquiologia, comunicologia, sociolinguisticologia, interconscienciologia e multiculturologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é antipaticologia, o argumento é autocosmoético-lógico. Eu chamo a atenção para a conclusão, que tem 4 categorias de realidades abordáveis quanto à antipatia. Agora, nós temos aqui no questionamento. Há 3 meses abandonei os estudos vinculados ao centro espírita,
O contexto religioso, a falta de explicação e o dogma me incomodam. Desde então, Concierge vem tentando se comunicar comigo através de minha irmã e de minha mãe para que eu retorne meus estudos na casa espírita. Deixei claro que não voltarei para o contexto religioso. A partir disso, não se manifestaram mais por elas e começaram a se manifestar através de minha prima e de minha tia. A situação chega a ser incômoda. De que maneira posso resolver a situação? Se estão insistindo muito é porque os guias cegos estão assediando. Então, deixa o assédio para lá, explica a sua situação e procura dar exemplo da sua nova conduta, a reciclagem da sua vida, baseado no esclarecimento e na pesquisa. Isso pode te ajudar muito. No verbete do DAC, Antipaticologia, página 11, adendo, poderia falar mais sobre a antipatia patológica versus a antipatia saudável. Aqui eu digo o seguinte: despertologia, a consciência desassediada, permanente, total, prefere manter a condição ininterrupta do abertismo consciencial através da proteção escancarada da interassistencialidade, antes de empregar o autoencapsulamento energético nas injunções mais críticas. Por isso, não atua com antipatia patológica. O binômio admiração-discordância pode gerar inescondível simpatia. Então, o problema todo aqui, que você está querendo saber, antipatia patológica é quando a pessoa vira a cara para alguém, ou quando ela vira a cara para algum assunto ou uma condição, ou não participa daquilo, ou não dá uma opinião para ver se melhora. Agora, a antipatia saudável é aquela que a pessoa não está 100% de acordo com aquilo, mas ela procura fazer assistência. Por exemplo, eu nunca estou simpático com alcoólatra. No entanto, eu ajudo aquilo que eu posso. Isso é para dar um exemplo. Agora, alverbetógrafo. Os falantes do Cockney têm um dialeto e sotaque distintos, frequentemente usando o calão rimado. Essas variantes linguísticas raras tendem a se extinguir no futuro ou a se expandir. Eu vejo que, por exemplo, o caso do Cockney já é famoso, antigo, e ele tem, inclusive, literaturas relacionadas. Então, não vejo o fim do Cockney próximo. E, por exemplo, você pega no Brasil, tem várias literaturas regionalistas que escrevem da forma como eles falam, com todas as expressões regionalistas, enfim. Isso tudo enriquece o veio principal da produção cultural literária de um país, e eu não vejo necessidade dela ser extinguida. Seria extinguida se nós estivéssemos apegando-nos aí à questão do mito da unidade linguística, que a gente até chama atenção para isso na mitologia. Toda língua tem em si as variantes, então isso é normal, isso é um fenômeno inerente à linguisticologia, às línguas em geral. Escuta, eu queria que vocês dessem umas palmas de saudação para a turma aí da Julieta e do próprio Otto que apareceram. Parece que uma delas é a irmã da Julieta. Quem é que é a irmã da Julieta? É ela ali. Ali. Então tá. Umas palmadas para essa nossa turma. Gente, a maioria dessa turma toda é estudante de português e professor de português. Sai dessa. Então, cuidado com a turma. Hein? Agora, ó, tem uma base italiana nessa história. O Arlindo não está aí. Mas tem uma base italiana. Mas o estudo é de português, não é isso? A turma. Cuidado, hein? Cuidado. Eu já falei com o Otto, viu, Otto? O que você faz? Porque senão depois ele vai chegar em casa e vai apanhar. Não é isso? Caso sério. Agora, ó, na Estrangeirismologia, página 20, segunda linha. Poderia falar sobre o português substandard? Caso aqui, o português... Eu ia falar que é o do Adélio, mas ele não está ali, então não posso O português substandard, ou seja, standard, seria padrão, correto? Então, substandard seria, no caso, abaixo do padrão. O que nós estamos considerando como padrão? Quando eu digo nós, os estudiosos da língua portuguesa, eu acabo me incluindo aí, como o Valdo já sinalizou com a família. O português padrão é aquela linguagem culta, a linguagem que busca ser ensinada na escola, enfim, a linguagem
padrão aí normatizada nas gramáticas, nos dicionários. E o substandard, então, seria aquela linguagem que nós chamamos também de português não padrão, PNP. Em algum outro lugar do verbete eu coloco essa nomenclatura também. O português não padrão, então, você tem no português do Brasil basicamente essas duas variantes, que são conjuntos amplos, com inúmeras variantes menores aí dentro. Então, o português substandard seria o português não padrão, com todos esses, digamos, desvios da norma culta, com todas as suas características, suas peculiaridades. Na fatologia, página 21, primeira linha. Comentar, por favor, sobre a punição sociolinguística. A punição sociolinguística, isso tem a ver com o binômio que nós colocamos lá na binomiologia, aceitabilidade, adequabilidade. Por que eu evoco isso em primeiro lugar? Porque a variante tem a ver com o contexto em que você se encontra. Então, se você está num contexto, por exemplo, de amigos, de informalidade, por exemplo, um churrasco, ou uma festa, um espírito mais folgazão está predominando no holopensênio daquela reunião dos convivas. Se você usa um eruditismo, uma linguagem, você pode usar isso para efeitos cômicos, jocosos, normais, mas se você usa na sua fala natural, isso pode, vamos dizer assim, eliciar, estimular alguns olhares de soslaio, algumas reprovações, alguns franzimentos de testa. Então, a punição, por isso que está entre aspas aqui, a punição sociolinguística é justamente esses tipos de gestos, de reações corporais. O olhar 43. O olhar 43, Tá perfeito. Tá bom. Álvaro Petólogo, para quem pretende iniciar o seu poliglotismo, gostaria de saber se é recomendado estudar mais de um idioma ao mesmo tempo ou se é melhor estudar um idioma por vez. Quem está começando é melhor um por vez. Estuda um por vez. Por que isso? Porque a maioria das pessoas que eu vejo, elas acabam se empolgando e querem abraçar 2, 3 idiomas ao mesmo tempo. E aí elas acabam ficando com todos os idiomas no nível inicial, intermediário, insatisfeitas com o nível. Não estuda nenhum nem outro bem. Nenhum nem outro bem. Então o ideal é ela aprofundar um. Geralmente as pessoas começam com o inglês, aprofunda o inglês antes de ir para o espanhol, aprofunda o espanhol antes de ir para um terceiro e assim por diante. Alverbetógrafo, na parafatologia, página 21, primeira linha. Comentar, por favor, a interação laringochakra, palmochakra. As variantes verbais, elas se expressam tanto na fala, principalmente na questão da fala, mas também na questão da escrita. E há uma interação entre a fala e a escrita no uso da língua. Quando nós estamos falando, existe uma predominância do ponto de vista energético, do ponto de vista do energossoma, ou do holochakra, do laringo, do chakra laríngeo. E quando nós estamos escrevendo, existe uma predominância do chakra palmar ou do palmochakra. Então isso ilustra essa interação que existe entre o laringochakra e o palmochakra no idioleto, no idioma da Consim. Professor, quais as dicas evolutivas você daria a uma Consim masculina com exacerbação emocional, a qual descobriu nessa vida, através de autopesquisas retrocognitivas, ter sido romancista na sua retrovida? Olha, aí só tem uma saída, que são 5 coisas que a pessoa deve fazer. Primeira, escrever um artigo. Segunda, escrever um verbete. Terceiro, escrever um livro que não seja romance, fora da literatura, mas livro técnico. Quarto, escrever a obra-prima que a pessoa ainda não fez. E quinto, é coroar tudo isso que tem participando de alguma coisa grande. Você está entendendo? Em matéria de intelectualidade e divulgação da ideia. Então, por exemplo, participando de uma IC que trabalha com mental soma, principalmente dentro da área da docência. Aí a pessoa vai ficar livre da romanceada e da, entende? O processo da literatice, ficar livre disso. Agora aqui, alverbetógrafo. Na interaciologia, página 21, primeira linha, poderia relatar a interação Lange-Paroli? A interação Lange-Paroli, isso daqui vem, geralmente é posto como dicotomia ou como antagonismo pelos estudos do Ferdinand de Saussure, que é considerado o pai, aí, o sistemata da linguística contemporânea,
Lang seria justamente a estrutura da língua, a língua em si, por si mesma, que inclusive foi o que o Saussure privilegiou nos seus estudos, apesar da língua ser um fato social, como ele mesmo ilustra. A língua, enquanto fato social, ela é realizável, atualizável, ela se exprime na boca dos falantes. E aí nós temos, então, a parole. A especialidade desse verbete é a sociolinguística, ou sociolinguisticologia. Ela privilegia essa fonte, esse viés, privilegia mais a parole do que a langue, ou seja, mais a fala do que a estrutura. Mais o coloquialismo do que a mais o coloquialismo, teoria. Perfeito. Agora aqui, continuando aqui, ainda pergunta. Em Paradoxologia, página 22, primeira linha, poderia comentar o paradoxo de Saussure resolvido? Pois é, e é bom que a gente já falou do Saussure, então já facilita. O Saussure, o que acontece? Quando ele estabelece no livro dele, Curso de Linguística Geral, o objeto da linguística clássico é a língua em si, por si mesma, ele privilegia a estrutura. Porém, todos sabem que a língua está em constante evolução. E aí, então, se instala o paradoxo, ou então a dificuldade de pesquisa. Como estudar a língua em si, a estrutura em si, se ela está sempre mudando, é uma areia movediça, é um terreno pantanoso? Ora, levando em consideração as variantes linguísticas que, nas realizações diversas, elas não perdem a estrutura, porque a fonte é a mesma. Então, a partir da sociolinguística, o paradoxo de Saussure, que é esse problema de pesquisa, ele passa a ser resolvido. Isso tem a ver com o que eu coloco lá na citaciologia, que é o provérbio condizente, que é in varietate concordia. Ou seja, todas essas variantes, elas não criam um processo de corrupção ou de deturpação da fonte linguística. Muitas vezes elas podem enriquecer. Até porque a variante, nós temos que levar em consideração não apenas o coloquialismo, mas também a linguagem culta, a linguagem erudita. Isso também é uma variante do português, no caso. No verbete do BAC, página 11, complemento, poderia comentar o item taristicologia? Aqui eu escrevi o seguinte: a tares ou tarefa do esclarecimento nem sempre é simpática, porque se assenta na ver-ponta, ou seja, na verdade relativa de ponta. E a verdade em si, em geral, traz impacto e exige renovação, com a consciência precisando sair da inércia ou do status quo. É natural, pois, que na tarefa do esclarecimento atual, alguma heterocrítica pode ser antipática. Faz parte da própria didática fraterna, objetivando as prioridades evolutivas. A cosmoética destrutiva pode não ser simpática, porém é necessária e benéfica e, portanto, bem-vinda. Não significa antifraternidade. Agora, o que é a cosmoética destrutiva? Por exemplo, uma pessoa ela vai explicar alguma coisa. Se há muita coisa negativa ali, primeiro tem que acabar com tudo aquilo que é negativo, para depois explicar o que deve entrar no lugar daquilo. Então, por exemplo, o que é uma cosmoética destrutiva do ponto de vista prático? Uma pessoa, por exemplo, havia um local que ela comprou lá, mas que ali se fazia muito, vamos dizer, muita morte de animais perto da fazenda dela. Então, o ideal era destruir aquele negócio todo e fazer um jardim ali e alguma coisa que colocasse animais domésticos, ela cuidasse daquilo e não matar mais ninguém no ambiente. Uma outra coisa que é a cosmoética destrutiva, o Juscelino Kubitschek, na época dele, a gente precisava de fazer a faculdade de medicina lá em Uberaba, então ele doou o antigo presídio que vinha do século XIX para a faculdade. Então, até hoje estão tentando mudar o ambiente das masmorras, que o ambiente, você chega lá, você sente energia negativa. Agora, colocaram lá a anatomia, o departamento de anatomia, com os cadáveres, tudo nessa área. Eu falei assim, só faltava essa, né? E ninguém ali sabia disso, tudo pela inspiração, intuição, sei lá o que foi. Quando eu entrei para trabalhar na faculdade, eu falei isso tudo. Mas até a última vez que eu fui lá, a área da masmorra ainda é braba, que aquilo vinha do século XIX. Então, tem que destruir a coisa, fazer uma coisa melhor no ambiente para renovar. É lógico que ficou muito melhor com a Faculdade de Medicina funcionando no antigo presídio, que não é mais, né? Hoje está tudo escrito lá,
faculdade que faz parte da universidade do ambiente. Agora, gente, eu acabei de receber aqui do meu amigo Wagner Sinelli esse livro. Esse livro que tem aqui também um disco. Agora, o que é que chama o livro? Shalom, que é a saudação judaica. A nossa amiga não está aí, nem os azares. E Salam, que é a saudação islâmica. Também não tem ninguém hoje aqui. Então ele escreveu um livro de poesia com a música junto. Shalom, Salam. Muito simpático o processo dele. Agora o melhor da história. Esse meu amigo, ele é compositor e é instrumentista. Mas o melhor não é isso. Ele é uma raridade. Esse cara é juiz de direito. Vocês estão entendendo bem? Olha aí, ó. Olha só a performance dele. Veja bem o rosto. Olha o tipão. Ele é fora de série. Ele é muito amigo também do Rion. Então ele me mandou aqui com dedicatória, etc. Eu vou ver a música com a Graça, que gosta muito de música. Ainda mais que tem música árabe no meio aqui na história. Preciso dela ver, porque por causa de dança, eu quero ver como é que se dá para dançar, como é que é a situação. Agora, muito interessante. O livro acabou de ser publicado, encadernado, muito bem feito, e ele está aqui com as mãos assim, olha lá. Aqui, ó. Veja bem aí, ó, a foto. Wagner Sinelli. Outra coisa, foi um dos nossos amigos aí, artista aqui do Brasil, autor, etc., aqui, que fez o prefácio. Muito sério, conhecido, o nosso amigo. Como é que é? O Jorge Maltner. Onde é que está? Precisa eu ver onde é que está aqui. Jorge Maltner. Ele que fez o prefácio. Ele é conhecido aí, autor, tudo isso. De modo que eu agradeço muito ao Wagner, e nós vamos ver a música, e eu quero ver também as poesias, o que é que tem aqui, e mostrar para minha mulher, que ela gosta disso aqui. Junta a fome com vontade de comer aqui na história. Agora, o que é bom é que ele está apresentando um negócio encadernado com um disco dentro. Muito bem feito. Está muito bem apresentado o livrinho. Esse ano, acabou de ser lançado. Agora, ó, eu entrego, então, aqui, ó, a única que tem de Salam é você. Por favor. Otto, eu queria que você pudesse me abrir aqui, na mitologia, alguns mitos. O primeiro, o mito, eu posso falar todos, depois você, ou quer que eu fale de um a um? O que você achar melhor, fica à vontade. Eu vou falar todos para você ter uma ideia. O mito da unidade linguística, depois na linha seguinte, os mitos geradores de preconceito linguístico, o mito do ideal de língua, o mito do português errado e o mito do português difícil. O mito da unidade linguística é aquilo que a gente até já mais ou menos evocou aqui, Rosa, que é o fato de que não existe uma língua única, ou seja, a gente fala às vezes que o português é impressionante a unidade linguística do português no Brasil. Claro, você abordando o assunto de um ponto de vista leigo, até poderia ser considerado assim, porque todos falamos português. Porém, não existe uma unidade, levando-se em consideração os regionalismos. Só para começar, né? A questão dos sotaques, a questão do vocabulário, a questão do coloquialismo. Então, a língua ela é necessariamente diversa por causa do ambiente, por causa de todas essas variáveis que eu coloco na argumentologia. Então, a unidade linguística em si ela é um mito. Existe o princípio da diversidade linguística. Daí, o outro que você pergunta é os mitos geradores de preconceito linguístico, correto? Dá uns exemplos aí para gente. Tem esse livro aqui, ó, Rosa, que é do Marcos Bagno, ou Bagno, depende de como é que pronuncia o sobrenome dele. Isso daqui, vou ver se eles pegam lá na câmera, que é o Preconceito Linguístico. Esse livro é muito bacana. O autor ele escreve bastante nessa área da sociolinguística. Eu tenho que dar uns descontos, que às vezes ele é um pouco exagerado no processo, mas é muito esclarecedor o livro. Então, para você ter uma ideia, olha só o que ele fala aqui dos mitos. O mito número 1, a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Isso é o que nós já falamos. Mito número 2, brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Esse é o do preconceito. Esse é uma questão. Mito número 3, que está lá, o português é muito difícil. Por quê? Porque a escola, muitas vezes, ela não favorece nesse sentido. Ela ensina a gramática
muitas vezes lusitana, portuguesa, e você acaba, às vezes, não valorizando o background, aquele conhecimento que o aluno tem, que você poderia valorizar e fazer ele crescer a cultura dele a partir disso. Depois você tem as pessoas sem instrução falam tudo errado. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Melhor se fala o português melhor falado é no Maranhão. Mas quais são os critérios? Isso é bobagem, porque o carioca é que fala melhor. Pois é, Isso é coisa antiga. Uma outra coisa, eu não sou carioca. Outra coisa séria, esse banho aí, ele caiu de quatro porque ele defendeu aquele negócio do nós vai naquele... Pois é, isso que eu ia falar. Ele é... Porque quando fala o mito do que não existe português errado, né? O mito, depende da concepção do autor, né? Depende da concepção do autor. Ele defendeu nós vai. Exato. Porque não tem um português que é correto e outro está pensando mais ou menos aí. Ou está pensando na sociolinguística, porque também tem, né? Não, mas aí veja bem, a gente não pode só, a gente não pode analisar isso apenas do ponto de vista do coloquialismo para baixo. A gente tem que analisar do ponto de vista da língua culta erudita também. Vejamos aqui o que nós fazemos. Eu acho difícil que nós aqui na Conscienciologia, nossa produção terminográfica, terminológica, de neologismos, tenha uma aceitação unânime por parte dos gramáticos. Seria a mais, né? Seria a mais. Correto? Entendi. Então, muitas vezes a gente também perde um pouco o foco, fica só vendo embaixo. A minha ideia no verbete não é só ver embaixo, é ver em cima. Tanto é que lá na fatologia eu ponho logo de cara autoparapolimaticologia. Aí vale o... Correto? Aí fica correto. Então, esse é um ponto. Depois, o mito do português errado é justamente isso, essa questão de que em Portugal que se fala correto e tal, mas a gente tem um jeito de falar aqui específico no Brasil que, com o tempo, existem até teorias, isso daí a gente vai ter que esperar o tempo ver, que falam que de repente vai se diferenciar mais, vai se diferenciar menos, vai se criar uma unidade linguística diferente, enfim, você tem isso. E depois, qual que você falou? O mito do português difícil, né? Justamente isso, porque, por exemplo, na escola, eu mesmo, a professora, enfim, eu me lembro de uma lição de português muito interessante, que a professora estava explicando o processo de pronomes, e ela falou que não podia começar a frase com pronome oblíquo, você não podia usar o processo da próclise, né? Ou seja, você não poderia falar, me dá uma borracha ou me empresta o lápis. Aí ela fala isso, né? Ela fala, então vocês vão na cantina, vocês têm que falar, dê-me uma coxinha. Em que país eu vou falar isso? Não no Brasil, né? Então o que acontece? Então, às vezes, a escola perde um pouco o foco do processo realista nosso, e aí isso daí pode causar um certo problema. A mesma coisa, por exemplo, quando eu estava aprendendo espanhol com um professor aqui que ajudou a fazer uns exames de espanhol, ele insistia para eu falar vosotros, que é como eles falam na Espanha. Ele falou, não, você vai na Argentina, você tem que falar vosotros. Eu, brasileiro aqui da fronteira, falar vosotros aqui na Argentina, vai complicar para mim em vez de me ajudar. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão. Então, esses mitos aqui, Rosa, eu acho que é um dos pontos principais aqui para a gente entender esse processo da língua e flexibilizar um pouco a questão da gramática, tanto para cima quanto para baixo. Ela tem um papel importantíssimo, ela é fundamental, porque sem a gramática a gente não estrutura nada, correto? Porém, a gente não pode se engessar nela e nem se alijar dela, como, por exemplo, o Marcos Bagno, às vezes, dá a entender, realmente parece até que ele quer defender o português no padrão, não é por aí. Porém, nós não podemos nos engessar também, porque a gramática, por exemplo, ela fala que as palavras em português não podem terminar com N, tem que ser com M. E, no entanto, a gente tem várias palavras na terminologia nossa que terminam com N, tá com, por exemplo. Com sim. Com sim, perfeito, e por aí vai. Né? Mas isso é bobagem, é igualzinho a palavra incontinente. Com I e com E, no fim? Exato. Mas pode ser com I também, né? Depende da questão latina. Isso é tolice. Agora, esse nosso amigo aí não é confiável, não. Eu acho que ele faz isso por algum processo político de Brasília. Que ele é da UNB. Universidade, pois é. O Pode ser que seja, porque defender aquele livro do jeito que ele defendeu, e ele escreve nos jornais falando isso. Ele tem uma boa produção. Está muito radical. Está muito radical. Não é ideal. Otto. Pois não. Na página 21... na primeira linha, né, que é a fatologia. Você já falou nessa punição sociolinguística? Ou foi isso que você acabou de falar agora? Não, eu já falei, mas eu posso repetir sem nenhum problema. Olha, eu te agradeço. A punição é o que o Valdo chamou de olhar 43.
Como é que... Não, o olhar 43 é popular, isso é antigo. Isso ela falou Pois é. Pois é, olhar 43, I don't know, eu não sei. Não, é o seguinte, olha só, Tânia, para a gente entender isso seriamente, a gente precisa ver o segundo item da binomiologia, que é o binômio aceitabilidade-adequabilidade. Então, por exemplo, os termos que você usa na academia, que é um ambiente que você conhece bem, você está fazendo uma defesa de tese, você não pode usar uma linguagem chula, correto? Tipo palavrão. Palavrão e outras, muito coloquialismo, isso vai ser reprovado. Vai ser reprovado como? O olhar... Eu como orientanda ou como orientadora? Como orientadora pode exato. fazer qualquer coisa. Exato, ele pode te dar um olhar 43, um olhar fulminante. Não, e um muxoxo. Espera aí. Exato. Eu não peguei. Então tá. Quer dizer, eu tinha te feito uma pergunta, né? Seria na academia, defendendo ou sendo orientadora? No caso, olha só, eu defendendo, imagina que eu estou defendendo uma tese e você é a orientadora na banca, ok? Tá. Eu uso um chulismo, ou então coloquialismo, expressão de baixo calão, inadequada, você vai me olhar de uma maneira reprovadora. Esse seu olhar é a punição sociolinguística. Tá. O giriesco... Legal. Muito obrigada. Aqui, o giriesco atrai o muxoxo. Isso é a síntese da história. Otto. Pois não. Por gentileza, diante de tanta variedade sociolinguística, eu gostaria de fazer duas perguntas aqui na Crescendologia. Vamos lá. Para a gente esclarecer esses dois itens. Crescendo variação diatópica e mudança linguística, e o outro, crescendo variação linguística, mudança diacrônica. Eucárdio, variação diatópica. O que é uma variação diatópica? Você tem o dia tópica, o dia é através, no caso, ou seja, uma variação através do local, do lugar, que é o tópica, correto? Então, por exemplo, você tem o português do Brasil e o português de Portugal. Se você considerar o português como uma unidade abstrata, você vai ter variantes diatópicas, você tem o oceano inteiro dividindo. Você tem também a questão de um mesmo país, um mesmo local, com diferentes línguas, diferentes dialetos que, levados ao extremo, eles podem acarretar uma mudança linguística, ou seja, aquilo ali, com o tempo, eles vão criar outro idioma. Aí, quando você cria um outro idioma, você já entra no outro crescendo de baixo, crescendo variação linguística, mudança diacrônica. Então, sintetizando, você tem necessariamente uma variação diatópica, uma língua falada num local, outra língua falada em outro, você vai ter uma mudança linguística. As línguas não vão ser muito bem as mesmas. É o caso do português do Brasil e português de Portugal, correto? A diatópica é mais da geopolítica. Da geopolítica, total. E a outra diacrônica é mais do processo cronológico. Flourishment. Isso. Entendeu? Da diversidade de apresentação artística. Perfeito. E também da questão do tempo. Então, por exemplo, aqui, Eucárdio, você que conhece aí o processo de latim e o processo da história do português. A história do português, conforme ele vem caminhando, existem mudanças ao longo do tempo. Essa mudança diacrônica vai também acarretar uma variação na língua. É uma parte da variação linguística. Não sei se ficou claro para você. Ficou ou não? Tá claro, sim. Então, para continuar só na fatologia ali no meio, você fala no dicionário de uso. Não sei se está citado em outro local, a gramática de usos. Até eu aprendi que a melhor gramática de português é a gramática de usos de Maria Helena e alguma coisa. Então, não seria bom acrescentar, ou pensou especificamente no dicionário de uso? A gramática de uso, até certo ponto, pode ser considerada a gramática do português falado também. Você está correto, existe essa gramática de uso, que é como o português acaba sendo usado aqui. Isso tem a ver com aquele projeto, um pouco antes, 2 itens antes ali, Eucárdio, você tem o projeto Norma Urbana Culta, que é o NURC. Esse projeto NURC foi criado em 69, ele fez uma pesquisa nas principais capitais do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes, e coletou dados, dados orais, da língua portuguesa culta falada no Brasil.
A partir disso, eles fizeram vários trabalhos, e um deles é essa gramática do português falado. Até hoje, esse corpus é analisado, descrito. Aqui a preocupação é mais descritiva do que prescritiva, tá? E aí isso tem sido feito. Isso diz respeito a essa gramática de usos, a gramática do português falado que você está falando. E o dicionário de uso também tem essa característica de procurar ser mais descritivo do que prescritivo. Lá no Holociclo mesmo, nós temos o dicionário de usos do português brasileiro, do Francisco Borba. Ele busca, então, estudar isso, ver como ele elegeu um corpus, tá? E a partir da análise desse corpus, ele vai ver como é que a língua está sendo utilizada, principalmente em textos jornalísticos. Aí, a partir disso, ele faz uma descrição da língua. Tá? Então, é um dicionário de uso, porque é como a língua é de fato usada. Falou, está falado, obrigado. Aqui, ó, verbetógrafo. Em Parafatologia, página 21, terceira e quarta linhas. Poderia ampliar, por favor, a alterança linguística multiexistencial, governando os usos avançados do idioleto da consi. A alterança linguística multiexistencial. Tudo que nós fizemos no passado, e aqui a linguagem entra como um dos comportamentos, nossas tendências, nossos comportamentos, nossas preferências, nossos talentos, também as deficiências, tudo isso é uma bagagem pessoal, um legado pessoal que vem lastreando as manifestações atuais. Isso vem pela paragenética da pessoa. Com a linguagem não é diferente. Então a pessoa tem uma herança linguística, principalmente se em outras vidas ela vem trabalhando com o léxico, ela vem trabalhando com gramática, ela vem trabalhando com a filologia, ela vem trabalhando com dicionários, com a linguagem de um modo geral. Então isso, quando ela vem para essa vida e começa a trabalhar com isso, ela vai ter muito mais facilidade. Quando ela consegue recuperar esse fio da meada holobiográfico, ela consegue então usar a língua dela de um modo muito mais amplo. Ela pode ampliar o alto polineuroléxico dela, e ela então pode usar isso a favor da interassistencialidade, ou seja, a alterança dela vai governar os usos do idioma que ela faz. Então, por exemplo, a criação de neologismos, o processo de verbetes aqui para a gente, o processo de tratados do opus major, a obra-prima, e assim então ela vai concretizar isso. Então isso tem a ver com uma paragenética lexicológica. Tem ali, por exemplo, Samuel Johnson, que é o britânico lexicólogo. Dr. Johnson. Esse, por exemplo, já vai ter uma facilidade, uma alterança linguística que vai ajudar numa próxima vida com o processo. Agora, ao verbetógrafo. Em extralinguístico, página 23, poderia aprofundar, por favor, a letra D, número 39, psicografia. A psicografia, o item 39, estabelecendo a variante a ser empregada. Então, no fenômeno da psicografia, existe aí, antes de tudo, um processo de conexão, ainda não muito compreendido, que é paracérebro a paracérebro. Então, esse processo de comunicação interdimensional, aonde a consim funciona como um médium, ou seja, ela vai vazar, ela vai transvasar, ela vai grafar aquela mensagem que ela está recebendo, que não é ela que decide qual vai ser o gênero textual daquela mensagem, se vai ser uma poesia alexandrina, se vai ser um processo romanceado, se vai ser uma novela, se vai ser uma prosa mais científica. Então, a psicografia, o fenômeno da psicografia, a consciex comunicante, vai estabelecer aí a variante a ser empregada. É nesse sentido. Professor, compreendo que o fenômeno da psicografia absorveu muito o teor religioso do Espiritismo. Diante disso, é possível utilizá-lo como fonte de pesquisa multidimensional dentro da conscienciologia? Olha, a primeira coisa é o seguinte: psicografia, se fosse bom, eu estaria psicografando até hoje. Eu tenho 26 livros, eu sou uma cobaia do assunto. Eu tenho 26 livros publicados, são mais de 3 ou 4 milhões de exemplares vendidos em favor de obras assistenciais. São 26 títulos. E eu acho que isso tudo é secundário. Por quê? A hora que eu vi o alcance da pangrafia, a psicografia ficou pequena. Então, como é que é? O
problema da pessoa escrever por ela mesma, com responsabilidade, é superior à psicografia. Principalmente se a pessoa entende pangrafia. Então, isso muda tudo que a gente estava falando. Agora, aqui ele diz o seguinte ainda. O professor vê alguma utilidade mais séria da psicografia ou esse fenômeno pode ser dispensado a partir de determinado grau de lucidez? Não, ele pode ser dispensado. Agora, é bom ver quando aquilo é espontâneo, é ver e examinar com calma, porque tem muito assédio e possessão benigna e possessão maligna a partir do processo da escrita, de qualquer maneira, no início da psicografia. De modo que é bom examinar a pessoa de um ponto de vista mais terapêutico, para ajudar a pessoa com a psicografia. Quando a pessoa começa a escrever e tem só aquelas garatujas que não faz nada e não leva a nada, geralmente tem assédio. Isso é regra geral. Então, se aquilo permanece há 3 meses, é assédio grave, precisa de abrir o olho. Professor, é comum após a dessoma a consciência recuperar a habilidade linguística nos idiomas aprendidos em suas vidas prévias? Poderia comentar? Sim, isso tudo ocorre, mas depende apenas de um fato, ou parafato, no caso, que é o seguinte, é a pessoa recuperar as unidades de lucidez, que são os cons, mas no caso aí, os cons adequados, os cons magnos, aquilo que eu chamo de megacons. Se ela alcançou o megacons, ela vai melhorar não só o processo de lucidez, que isso aí é autolucidologia, mas ela vai melhorar também o processo da retrocognição. As rememorações vão ficar seculares, às vezes até milenares, dependendo do universo de rememoração de vida lucidez dos cons. Então, aí tem que examinar o processo de cons que ela tem, porque isso aí pode ir longe. Outra coisa, há pessoas que passam pela segunda dessoma e recuperam os cons que ela tinha antes de renascer aqui. Isso instantaneamente. Então, depende tudo do nível daquela consciência. Álvaro Betógrafo, pode-se dizer que existe uma língua correta e uma língua errada? Olha, aí você tem que ver qual é. Para mim, sim. Porém, o que acontece? Isso não é consenso entre os pesquisadores. Por quê? Se você é aquele binômio da aceitabilidade e adequabilidade, você tem a língua correta, a língua culta. Dependendo do contexto da comunidade onde você vai se inserir, você vai comunicar. Se usar uma linguagem culta, ela vai ser considerada errada naquele contexto. Então, depende do seu público-alvo e da intenção interassistencial. Agora, o ideal é sempre priorizar a língua culta, a língua erudita, a língua avançada, por causa do processo evolutivo da consciência. Não tem como nós evoluirmos sem... Ou seja, nós estamos aqui estudando na conscienciologia o processo da consciência. Não seria possível estudar a consciência sem um processo de parapolimatia, devido à complexidade do fenômeno. Então, é natural que nós busquemos a erudição, busquemos a cultura e a linguagem vá para e passo, vá em paralelo. Então, há uma necessidade evolutiva nós aumentarmos a nossa cultura. Agora, dependendo do público-alvo, do contexto em que você se insere, você tem que usar uma linguagem mais fluida, ou, enfim, variantes linguísticas. Aí entra a questão do binômio adequabilidade-aceitabilidade. Professor, a prática contínua do EV, da exteriorização de energias e da absorção de energias, pode causar o despertar prematuro da Kundalini? Olha, esse negócio de despertar de Kundalini é besteira do orientalismo imensa. Isso é assédio. E a maior prova, se uma pessoa quiser ver, olha a autobiografia do Krishnamurti, que ele fala lá do processo que ele tinha, que era assédio. E ele falou que aquilo era o estouro, o despertar da Kundalini. Eles nem estudaram o que é a pré-Kundalini, não se fala isso nem na acupuntura, mais seriamente. Então, nós temos que falar o negócio do jeito que é, dentro do energossoma. Existe pré-Kundalini e existe Kundalini. Agora, o processo é do sexo chakra. Agora, esse negócio de despertar, isso é bobagem. Quando a pessoa está usando o EV, ela está ampliando a sua autodefesa, a sua segurança. Numa condição dessa, não vai ter assédio. Que o despertar da Kundalini, do jeito que eles falam, tudo é assédio. É um processo, às vezes, até de possessão.
Agora, é muito interessante ver o Krishnamurti, que é considerado um top, porque ele ficou assim numa liderança da teosofia, com os processos lá que ele foi criado nesse ambiente. E ele mostra lá os negócios, você olha direitinho, uma pessoa que não assumiu o processo da energia e que não entendeu tudo que precisava, ficou por cima. Que ele era muito dado a ser um professor, um filósofo que debatia, o povo nem encostava nele. Entende como é que é? É tipo intocável lá da Índia. Então é um problemão o estudo assim. Esse agora, o Sai Baba era a mesma coisa, também era praticamente intocável. Agora, o Sai Baba tinha efeito físico muito sério e também fazia as falcatruas de médium, aqui do jeito que no Ocidente tem. As farsas e mistificações, ele era bom nisso. De modo que a gente tem que entender que o EV, assim e diz assim, só pode ampliar a autodefesa e o processo sadio, homeostático da pessoa, desde que ela tenha boa intenção. E se ela começar a querer, do jeito que tem aquele cara lá, que eu tive que mandar passear, que ele chegou no instituto e julgava energia na Kundalini, quer dizer, no sexo chakra das mulheres, para poder envolver a mulher. Era um assediador intrafísico, claro. A hora que eu vi, eu falei assim, ó, sai fora, tchau para você, a porta da rua é serventia da casa para nós. Dá um jeito de nos libertar de você. Basta a baratrofera do lado de lá. Agora vamos criar aqui? Que isso? Ele sumiu. Uma pessoa. E outra coisa, ele estava com energia e estava influindo algumas moças mesmo. Otto, aqui no B. Patologia, terceira linha de baixo para cima. O julgamento equivocado das variantes a partir de critérios não linguísticos. Você pode comentar? Desculpa, onde é que você está? Patologia. Página 20. Ah, fatologia, desculpa. Fatologia. É porque eu estava lá na 21. Ah, desculpa. Lá no... Terceira linha de baixo para cima. O julgamento equivocado, né? Isso, é. Das variantes a partir de critérios não linguísticos. Bom, aqui o que acontece? Os critérios linguísticos, para você determinar se, se aquela variante já é um outro idioma ou é uma variação de um idioma específico, é geralmente a questão fonológica, fonética da fala, o som, e a questão morfológica da grafia ali. Então, por isso que, por exemplo, existe mais semelhanças, mesmo tendo português não padrão no Brasil e tal, por isso que não é uma outra língua. A gente é capaz de entender, há uma inteligibilidade mútua, porque isso daí segura e tem a escrita que faz uma homogeneização. Agora, quando você deixa isso de lado e você vai julgar muitas vezes os fatores extralinguísticos, o que entra? Questões sociopolíticas, socioeconômicas. O sentimento de identidade linguística de uma determinada comunidade que quer ser, parece que aconteceu muito no leste europeu, né? Processo de minorias étnicas com uma língua específica, uma língua própria. Então você tinha o servo croata, que era considerado uma língua só. Depois de vários problemas na Sérvia, por exemplo, eles foram considerados sérvio, um idioma, croata, outro. Então, isso muitas vezes, o que determina ser um idioma ou um dialeto é uma questão política. Tá? Então, você tem isso. Você tem também uma questão cultural também. Então, antigamente, você tinha o grego com as variantes, né, dóricas, jônicas, enfim, e a ática, aí você tinha uma variante que era considerada mais a de cultura maior, que acaba se impondo naturalmente sobre as outras. Então, esses critérios aí extralinguísticos, eles devem ser considerados, ou muitas vezes são eles que influenciam julgamentos que falaciosamente podem parecer linguísticos, mas não são bem linguísticos, são extralinguísticos. Deu para ficar claro? Mais uma. Otto, só outra ali. Na página 24, a questão 30, retroego, manifestação de retroego no ato comunicativo. Você tem alguma experiência para compartilhar? Eu conheço de experiências de colegas, que é o seguinte, eu conheço colegas que tiveram em laboratórios aqui no CEEC, que tiveram aquele fenômeno da personificação, né? A pessoa, então, ela entra num estado de transe
E ela começa a se manifestar, né, vocalmente num determinado idioma, ou ela sente que é um outro ego se manifestando. Aí ela pode pensar no início que é uma psicofonia, ou até um processo de semi-incorporação, incorporação. Mas, nesse caso específico, a pessoa, depois estudando, ela viu que era um acesso à holomemória por alguns caminhos ainda obscuros que precisamos estudar mais, era um retroego dela se manifestando. E é um retroego que aí a manifestação dela é totalmente diferente. Isso influi, então, na manifestação linguística dela. Tá? Isso também pode acontecer, Neida, claro, num processo de aprendizado de idioma. Se você vai para um aprendizado de idioma, tentando fazer uma evocação de uma vida passada, que você teve certeza que viveu num determinado país, você pode evocar aquilo, sendo positivo, você evoca aquilo, um processo de holomemória, um processo de holopensene, às vezes até uma forma holopensênica violenta que você tem naquele idioma. Eu conheço gente que, por exemplo, foi para a Itália, parecia outra, mudou, foi falar com os parentes no Brasil por telefone, eles pensavam que era outra pessoa. Porque a forma era tão violenta na Itália que alterou, a pessoa remoçou, o jeito dela falar mudou, enfim. Então é uma manifestação de retroego. Obrigada. Otto, a fatologia, página 20, a terceira linha de baixo para cima. Se podia dar uma ampliada no preconceito linguístico, não sei se já perguntaram, que eu cheguei atrasado. O preconceito linguístico, Arlindo, antes de tudo, eu te recomendo esse livro com as devidas ressalvas aí ao autor, que ele tem uma postura, às vezes, um pouco xiita, ele até fala disso. Esse livro é bacana, Preconceito Linguístico, porque é um tema que geralmente a gente não tem escrito, acho que é o único livro escrito em português do Brasil. O preconceito linguístico é o quê? Só para te dar algumas ideias, que são mitos, tá? Diz respeito a mitos. Por exemplo, o brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. Correto? Então, veja. Isso por quê? Porque a língua, existe um processo político, né? Aí a gente estava falando dos fatores extralinguísticos que influenciam até hoje. Por exemplo, o acordo da reforma ortográfica tem os seus solavancos, os seus trancos e barrancos devido a uma questão portuguesa em cima. E por aí vai. Ou seja, eu tinha pensado no R, né? Aquele R daqui de interior de São Paulo e até aqui de Foz, que é o rá, né? Esse aqui existe um preconceito contra, e vice-versa. Quem é daqui também tem que o preconceito contra o R afrancesado lá, que tá, sabe? Existe o preconceito mútuo. Existe. Então, veja. É errado, mas existe. Então, por exemplo, se na história brasileira Salvador já foi capital do Brasil, e existem vários preconceitos do Sul para com Salvador e para com falar baiano. Também. Se ao longo da história do Brasil a capital tivesse ficado em Salvador e tivesse investimento cultural em cima e tal, então de repente o falar do Rio, que seria diferente, que seria menosprezado. Então a história julgaria. Isso é para mostrar que às vezes essas questões de variantes linguísticas em si, ela não tem um problema em si. Nesse caso, é um caso menor. Você está falando do R, que em linguística eles chamam de R retroflexo, porque a língua vai para trás. Tem um nome aí. Agora, no inglês, principalmente americano, eles falam assim e ninguém acha ruim. O pessoal valoriza. Eu tinha pensado nisso também. Pois porque quando é inglês é bonito. Pois é. Caipira lá, então. Agora, quando na fatologia também, na sexta linha de cima para baixo, a defasagem em sistema sonoro e escrito. Isso aí é aquele negócio que tem o E, o cara fala aí, é isso? Esse daqui é por um outro mito, que é a questão de que o certo é o jeito, falar certo do jeito como se escreve, não necessariamente, porque a escrita ela tem um caráter de fixar a língua. É um dos caracteres dela, ou seja, de dar uma homogeneidade às realizações linguísticas. Ela é positiva por causa disso também, além das outras, claro, das outras questões de autorrevezamento. Então, o que acontece? Você tem que o sistema falado, ele tem muitas variações e, às vezes, ele muda de acordo com o que está escrito. Mas aí a reforma ortográfica, ela não necessariamente acompanha no mesmo ritmo a fala, porque a fala, se está no coloquialismo, é muito mais movediço, então, necessariamente vai ter um descompasso. E isso, nas línguas neolatinas, Arlindo, você que tem uma certa noção aí, por exemplo, do francês, você pega o francês escrito, das línguas neolatinas, aí, o português, espanhol, italiano e francês, o francês é o pior nesse sentido.
a língua escrita ela tem uma diferença muito grande com a língua falada. No português é menos. Mas tem também. Agora, existe um mito de falar que no português a pessoa pronuncia a palavra como se escreve, que não é. Não é. Tem as nasalizações, por exemplo, que a gente usa muito, né? Então você tem, por exemplo, as palavras com AN, a gente acaba falando an, e no espanhol, por exemplo, eles falam an, que eles não têm o processo de nasalização. Então, isso varia conforme a Eles língua. trocam muito é por i. Às vezes tem palavra que eu tinha que consultar para ver se é ou i, porque de tanto falar como se fosse i, né? Agora, você sabe que no italiano, se você misturar é com i, você está perdido. Né? Esse é um dos problemas que eu vi quando eu estudava italiano. A gente fala que e fala que, há uma diferença no pronome relativo aí. Há uma diferença. Porque o i e o i muda. Se você coloca um i numa palavra que termina com i, é o plural. Você fala, por exemplo, ragazzi e ragazzi. Ragazzi é outra coisa. É plural de ragazza. E ragazzi é plural de ragazzo, rapaz. Ragazzi são rapazes. Se você mistura o i, dá uma confusão. Ragazzi, moços. Então você tem um problema realmente. É o processo dos fonemas, que no português não tem uma diferenciação. Se trocar o e pelo i, a gente faz isso normalmente. Já em outras línguas pode ser uma diferença de sentido associada, né? Eu tive um amigo que ele era contra os meus processos de estudar português e eu defendendo o português do Brasil. Então eu virei para ele e falei assim, olha, você nasceu no Brasil, ok. Então o português foi um idioma escolhido pelos seus pais para você. Você escolhe o idioma que você quer e deixa a gente em paz. Aí eu fui explicar para ele, ele não estava entendendo bem. Eu falei assim, por exemplo, vamos entender bem. Irmão é aquele amigo que seus pais escolheram para você. Amigo é o irmão que você escolheu. Se você não consegue ser meu amigo devido ao português, o que você está esperando? Cai fora. Aí ele entendeu, virou meu amigo. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Ele era implicado. E eu ainda falava para ele, é bobagem. O português no Brasil é muito mais simpático, mais acessível, todo mundo sabe disso. Agora, esse processo tem uma língua que é assim, né? Amigo é irmão escolhido por nós. Você está entendendo? Agora, o irmão é o amigo que os seus pais escolheram para você. A culpa é da... Está entendendo? Então, a língua é a mesma coisa. Ela escolheu a língua para você. Está tudo certo, você está de acordo, você não gritou. Então a gente tem que lembrar isso, o processo de amigo e irmão. E o idioma nativo e o idioma foreigner, entende? O estrangeiro. Otto, aqui a Rosa, no B. Você chegou a pesquisar, eu não sei se você se colocou aqui, tudo que eu li aqui não encontrei, é a questão do regionalismo aqui no Paraná, da questão do verbo pôr, que eles pronunciam ponhar, e já é oficial, já foi colocado na gramática do Paraná. Então, como é que você vê isso? O ponhar não é um fenômeno só do Paraná, ele é um fenômeno que acontece em outras, porque o processo da questão do português não padrão no Brasil, ele se manifesta mais, com maior intensidade, não devido a variações diatópicas, como nós falamos, questões geográficas, e sim por questões socioeconômicas. Então, em outras regiões do Brasil, diferente do Paraná, um falante culto vai se comunicar com a mesma tranquilidade, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Agora, nas camadas socioeconômicas mais inferiores, você vai ter uma dificuldade grande no próprio Rio Grande do Norte, de inteligibilidade mútua, e no Rio Grande do Sul também. O que acontece? O ponhar. Naturalmente, a língua acaba evoluindo nesse sentido. Eu acho... Todo mundo, o professor Valdo fala que tem as idiosincrasias medicamentosas, alimentares, eu acho que tem também as linguísticas, que para o meu ouvido isso soa muito ruim. Assim como outros, digamos, desvios da norma culta soam para mim muito mal, outros nem tanto. E eu discuto muito isso com a Alba, por exemplo, que ela discorda comigo em vários sentidos. Aí no ponhar, eles registraram no dicionário do Paraná, depende
vamos dizer assim, dos princípios metodológicos da equipe lexicográfica para eles decidirem registrar isso. Agora, isso é um português não padrão. Eles registrando não quer dizer que é um uso prescritivo para a norma culta. A norma culta não se manifesta assim. Eu não sei como é que está nesse dicionário, eu desconheço, mas se eles colocarem alguma observação que é próprio de certas faixas socioeconômicas, e se é um dicionário, por exemplo, de coloquialismo ou paranês, não sei, aí por que não? Aí depende dos princípios que orientaram a confecção dessa obra, aí no caso. Tá? O pior nessa questão do ponhar é que, do ponto de vista natural da fala, esse verbo não é tão errado. Não é tão errado. Por causa do por. O verbo por é difícil. Pois é, que tal pensar nisso? Que são 3 conjugações e o verbo por seria a 4ª. A tendência, com a evolução da língua, é terminar com essa 4ª conjugação e passar o verbo por para ponhar da primeira conjugação, que termina em a. Eu não gosto. Isso é idiosincrasia. Tem um negócio difícil do ponhar. Por exemplo, ponhou. Você ponhou o microfone no lugar certo? Esse ponhou está danado. É muito feio. Está entendendo? Eu acho... É danado. Eu estranhei muito. Você ponhou o microfone no lugar certo? Otto, pois não? Eu gostaria de trazer outra variante para você em relação ao ponhar, que eu acho que também ele sofre muita influência do verbo por, conjugado em espanhol, e isso em função de, aqui no Paraná, a gente ter várias fronteiras que utilizam, né, fronteiras com países, com o Paraguai, no caso, com a Argentina. Então, isso daí eu acho que tem essa influência também. Em relação ao que já está publicado, Rosa, eu acho que deveria ser feito um estudo a respeito para saber qual a origem disso daí, porque para mim é regionalismo, não, isso é regionalismo. Agora, para mim, isso daí a influência maior é exatamente do verbo em espanhol. Aqui em Foz ainda é o chique do último. Não, eu cheguei aqui, todas as minhas diaristas era ponhar para lá, ponhar para cá, ponhar. Eu pegava os livros, mostrava para ela, não adiantava nada, que continuou ponhando tudo. Ela acostuma, é muito difícil. Antropologia linguística, a professora colocou que já existia na antropologia linguística, né? Ela citou que existia já no Paraná, já em gramática e em verbos oficialmente. No AIS está também, o Augusto consultou aqui, no Aurélio, perdão. E só uma coisa, isso daí... Aurélio existe? No Aurélio eu andei procurando e não achei, eu não vi o Aurélio. Tem uma questão... Ele fez antropologia linguística comigo, né? Ele fez também. Não foi? A professora citou que já havia. Tá. Tem uma questão aí com o verbo por, porque ele acaba em OR, que é uma terminação, digamos assim, uma conjugação que não existiria no português. E, geralmente eles colocam a terminação desse verbo na segunda, que é ER, por causa de uma herança do latim. É mais antigo até do que o espanhol, vem no processo do latim que terminava com ER, por isso que em espanhol deu poner. Então, às vezes essas influências do latim vêm e se refletem no que a gente chama de gênio do idioma, o espírito da língua. Isso daí acontece. O professor explicou bem pelo ângulo da antropologia, mais ou menos isso que a Roseli colocou, pela proximidade das fronteiras, e aqui já nas fronteiras já se falar muito mais o portunhol, né? Então, ficou muito mais uma mistura entre o verbo por e o verbo poner, né? Isso, né? Em espanhol. Foi isso que Alver Betógrafo, o que você recomenda como um terceiro idioma ser aprendido para, além da língua-mãe, no meu caso, o português e o inglês? Você recomendaria o aprendizado do idioma francês? Sim, eu trabalho com francês, não tem como. Porém, eu recomendaria como prioritário o espanhol, no caso. Qual a sua opinião sobre o idioma alemão? O idioma alemão é o meu próximo aí. Eu estou estudando alemão atualmente. É um idioma bacana porque ele, enfim, tem várias questões aí que flexibilizam o seu processo pensênico. É bom falar com ela, Sprech Deutsch. Ali a Kátia. Você quer falar alguma coisa, Kátia, do alemão, por favor? Se manifeste. Mas meu nome é italiano também. Otto é 8 em italiano. Não, é bom ver porque ela veio diretamente do Japão.
falando alemão. Mas ela fez escala na Alemanha antes de cair aqui. É interessante ter uma série de detalhes que não tem no português, né? E até como o japonês também, algumas ordens dos termos na frase são invertidos. Então, isso daí ajuda realmente você flexibilizar, pensar diferente. É interessante. Fora as palavras que vão sendo emendadas assim, então é bem interessante. Esse eu vejo um dos aspectos mais interessantes aí do alemão para o processo do auto-polineuroléxico. Logia. E isso Professor, a técnica de lançar energia no sexo chakra das mulheres é usada de modo inconsciente pelos homens com fama de serem grandes sedutores? Quais os piores malefícios? Não há dúvida que é isso mesmo. Isso é que acontece, é o Casanova. Tem todo mundo que é tipo Casanova. Eles fazem isso sem saber. E é a pessoa que geralmente tem muita energia, muita força presencial. Então a sedução é feita espontaneamente de modo, vamos dizer, instintual, é instintivo. Essas coisas tem. Os piores malefícios é que isso se transforma com o tempo numa verdadeira obsessão, assédio, obcecação, perseguição, enfim. É um processo, portanto, um delito. É um problema criminal. A verdade é essa. Por que, quando realizamos o estado vibracional em parques, ele fica mais potencializado? Ah, que pergunta. É devido a Rose Gardner. Quer dizer, a natureza. Você está usando o fitoectoplasma, que é baseado na lignina. A lignina é que estrutura, por exemplo, a planta. Por exemplo, o caule da rosa ou de uma flor, que fica ereto. Aquilo é a lignina que estrutura aquilo ali. Essa lignina é a base do processo do fitoectoplasma, que é o ectoplasma das plantas. Então, a hora que você vem ao ar livre, um local, por exemplo, tipo jardim, é o máximo. Ali é muita força que tem, no meio da mata, entende? Se é um lugar mais ou menos tranquilo, se de ver, né? Que às vezes tem mata que o negócio não é fácil. Você chega lá, os marimbondos te pegam, a onça corre atrás de você, tem uma opção de coisa no seu pé, não deve entrar sem bota, tem uma opção de coisa nesse sentido. Cobra por todo lado, se de ver o local que é. Professor, o que você poderia dizer sobre ocultismo e esoterismo? Qual a sua visão desse conjunto de doutrina? Não, isso tudo são coisas superadas do parapsiquismo, que já era, né? Tanto a occult quanto o esoterismo. Hoje nós temos que usar, no lugar, é o exoterismo. Em vez de esoterismo com S, é esoterismo com X. Então, olha isso, é o processo aberto, mais universalista, de assistência, de fraternidade. O ocultismo e o esoterismo era uma coisa oculta, só aí já mostra o processo sectário, antifraterno, negativo. E o oculto era um processo também para ocultar, para poder dominar as pessoas através de iniciação. Isso também é errado. Seria bom pesquisar sobre esses assuntos para ampliar nosso conhecimento? Sim, do ponto de vista histórico apenas. E deixa para lá. A gente deve saber mais as coisas que não prestam para ficar livre delas. É assim que a gente faz na vida. Então, às vezes, é bom estudar tudo isso para não pensar nisso mais. O que o professor concebe como importante observar, como estudando a linguística, vista a multidimensionalidade e as retrovidas? Eu acho que isso aí é mais para você, eu sei que tem que falar. Do ponto de vista da multidimensionalidade, das retrovidas, eu acho que o interessante seria essa pessoa identificar aí o rapport dela com o processo. Se ela tem um rapport maior, mexeu com o processo de lexicologia em vidas passadas, ela tem que dar maior atenção para isso. Agora, do ponto de vista importante na linguística, eu vejo pesquisar de modo prático a questão do léxico para o auto-polineuroléxico da pessoa o processo da redação. Olha meu caso. Eu tive uma vida curta, menos de 10 anos, na Espanha. Então, dessomei, e passam mais ou menos 30 anos, eu ressomo no Brasil. Então, comecei a ler e escrever, porque a minha mãe era professora, aos 4 anos de idade. Aí eu fui ver os livros em espanhol, eu sabia tudo. Nunca ninguém me ensinou espanhol para eu saber o que eu sei de espanhol. Eu já nasci sabendo espanhol. Isso chama ideia inata, porque era muito pouco tempo.
que eu estava falando espanhol na Catalunha. Entende o que quer dizer? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. A pessoa tem que ver, por exemplo, qual o alcance da facilidade que ela tem com determinada língua. Não interessa, por exemplo, se todas as línguas sejam neolatinas. Isso é bobagem. Entende? Ou que seja teutônicas, anglo-saxônica ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que ver aquilo por que a pessoa está diferente da língua nativa, a língua mãe, a língua da família nuclear. Então, é bom examinar isso para ver essa facilidade e a pessoa tirar partido disso, tirar proveito disso. Às vezes vale a pena. Entende? No meu caso, por exemplo, a mão na roda. Entende? Agora, desde pequenininho, eu nunca tive problema com o processo espanhol por causa do meu negócio de retrocognição. Entende? E o pessoal que tem passado com essa questão de língua, um processo mais... Você já viu que já trabalhou com isso em vidas passadas e tal. E aí, como é que seria a especificidade desse processo? Aí o problema é igual esse, por exemplo, que falou aí, ó, que teve uma pessoa que foi romancista na última vida, descobriu que foi. Então, a primeira coisa, ele tem que entrar. Se aquilo não é ainda o ideal, ele tem que encaixar a vida dele agora dentro daquele ideal. É o prolongamento daquela linha de conhecimento, de cognição, mas acima, além, avante, entende? Com desenvolvimento. Então, por isso que eu falei, se ele, por exemplo, escrevia romance, ele agora deve escrever livro técnico de esclarecimento para abrir a cabeça dos outros, muito além até da filosofia. Isso melhora muito, entendeu? Que a filosofia, até um certo ponto, está na frente do romancista. Está entendendo? Então, ele tem que ficar na frente do filósofo. Isso aqui é o ideal. Agora, encaixar isso aí. E outra coisa, dá um jeito de melhorar o dicionário entende? Poliléxico. Dá um jeito de ampliar isso aí. Sempre é bom. Por exemplo, o seu caso é sério. Agora, você teve uma mãe igual a minha, que te ajudou desde pequeno, e você tem tendência para isso do jeito que eu tenho. Quando é assim, a mão na roda, mas nem todo mundo é assim. Aí tem dois fatores. Primeiro, a mamãe. Segundo, o próprio filho. Entendeu como é que é? O caso dele é o caso da minha mãe, que é o processo de português. Minha mãe lecionou no grupo 35 anos. Presta atenção. São milhares de alunos que ela teve. Entendeu? Ela tinha uma facilidade enorme. Outra coisa, ela era uma artista, ela tocava vários instrumentos musicais, etc. Tocava bandolim, uma das coisas mais difíceis que havia. Ela escreveu? Não, coisa para escrever não, porque não teve tempo por causa dos filhos, esse trabalho, o marido doente, aquela coisa toda, não deu, né? Mas ela tinha uma facilidade enorme, a exposição, o processo dela, a linguagem, a letra, a caligrafia, tudo dela era bem feito. Entende? Agora, o seu caso com a sua mamãe é a mesma coisa comigo e minha mãe. Agora, minha mãe, com tudo isso, tem obra de assistência social que eles fizeram em nome dela. Depois que ela morreu, existe isso, lá no interior de Minas. Entendeu? Cada assistência que ela fazia aos outros. Então, ela tinha ideia do que é que devia de ser. Uma mulher fora de série, singular, diferente das outras. Da época, você está entendendo? Daquela situação dela, do zeitgeist que ela vivia, a coisa mais avançada. Agora, o que eu vejo aqui hoje para nós é que nós temos hoje uma estrutura, uma máquina montada, que é só entrar na linha de montagem para publicar livro. Então, a pessoa não pode reclamar da gente mais. Tudo que se pensar em matéria de escrever e publicar, nós temos toda a armação aqui, sem maiores problemas. Depende da pessoa decidir. Então, isso é muito sério. Você deve fazer muito mais verbete do que esse que você tem feito até agora para ajudar essa turma. Nós precisamos de gente. Outra coisa, sua mamãe também devia se pronunciar de vez em quando. Sabe como é que é? Porque senão eu vou falar que o discípulo ultrapassou a mestra. Vai ficar... Entende? Ela tem que dar um jeito também de defender verbete, não é só fazer livro. Tem que ser as coisas todas. Artigo, verbete, livro, obra-prima. E depois o coroamento de uma Max Proex, que eu não sabe o quê.
Isso aí agora é só para chatear. Por exemplo, a mesma coisa esse cara que está ali, ó. Aqui, ó. Ele fica assim, às vezes, aí, ó, o tempo todo ouvindo todo mundo assim. Aí, ó. Tá certo? Otto, talvez você já tenha comentado que eu cheguei atrasado. Aqui na página 21, primeira linha da página 21, a punição sociolinguística, isso tem relação com preconceito? Você pode aprofundar essa ideia, por favor? Pedro, isso aí tem a ver com o segundo item da binomiologia, que é o binômio aceitabilidade-adequabilidade. Então, se você, por exemplo, a gente explicou isso para a Tânia, estava explicando mais cedo, eu estou fazendo uma defesa de uma tese, por exemplo, no ambiente acadêmico, ambiente formal, e você está na banca. E aí eu emprego muito sulismo, muito termo, muita expressão coloquial, sendo que há equivalentes formais, cultos, que seriam adequados ao assunto sendo defendido. Aí você vai olhar assim, vai fazer aqueles gestos, então por isso que está entre aspas. Essa punição é gestual, é nesse sentido. E ela acontece nos mais variados contextos, né? Sim. Você emprega uma variante que é dissonante. É estranha para o receptor, né? E aqui na estrangeirismologia, essa expressão da segunda linha em alemão, Umgangssprache. Isso, Umgangssprache. Esse CH é meio um R gutural, não é isso? Ando estudando, estou estudando alemão. Isso aqui em alemão quer dizer coloquialismo, linguagem informal, gíria. Eles usam nos estudos de sociolinguística, eles colocam isso porque os alemães estudam muito, e tem muito alemão, inclusive, estudando português. Para fazer esse verbete, eu cheguei a estudar o Evanildo Bechara, que é um dos gramáticos, tem a moderna gramática portuguesa e tal, e ele abordando essa questão do sociolinguística, ele faz algumas concessões, ele vê realmente que tem um problema no ensino, porém ele vê que falta maior cultivo do português no Brasil, a ponto que hoje a nossa filologia é quase inexistente. Então, às vezes você tem alemães, germânicos estudando mais o português, muitas vezes, do que nós mesmos. Interessante. Obrigado, parabéns, muito bom. Agora, obrigado. Eu queria falar que a Cristiane Ferraro fez o levantamento de quem aqui é especialista em português. Nós temos 21 pessoas. Eu não sabia que era isso tudo. Eu pensei que eram só uns 12 ou 13. São 21. Eu tenho a listagem lá em casa comigo, que eu estou até estudando para saber aqueles que nós estamos aproveitando e aqueles que nós não estamos, o povo que não aparece muito. Mas porque tem os vieses aí dentro de abordagem, cada um vai ver por um lado. Mas veja, por exemplo, se eu falar do Eucádio, ninguém vai dizer que ninguém vai topa qualquer coisa, então é desse nível. Como é que fica? Então, você está nisso, você é um dos 21, sua mãe está nisso, o Eucádio está nisso, o Pedro está nisso, a Cátia Caporali está nessa. Por exemplo, a Valana está aí, mas ela quase não aparece. Ela também entende bem de português, muito seriamente. Agora, são 21. Eu nunca esperava isso. Você sabia disso? Não tinha ideia. Você sabia disso? Eu também não. Você sabia? 21. Agora, eu ainda falei com ela, se tem 21 é capaz de ter mais. Nós é que não estamos sabendo. Agora, por exemplo, tem gente aqui, ó, esse cara aí, ó, ele é bom de português, mas ele é caladão. Ele está sempre em greve. O Roberto, chama Roberto Greve. Ele está sempre em greve. Então ele está calado, ele não participa nem nada. O cara entende detalhes. Ele é ótimo para fazer revisão. Entende? Como é que fica? Entende? Agora são 21. Qualquer hora, se vocês quiserem, eu trago a listagem que está aí. Seria uma boa. Eu estou estudando, eu deixei em casa porque eu estou estudando, para ver quem é. E o que você acha que... Nós não podemos desperdiçar esse povo. O que você acha que esse povo poderia estar fazendo mais? Escrever verbete sobre isso, mexer mais? Eu acho que eles deviam participar mais da história, né? A primeira coisa é fazer livro, né? Livro? Não é só o verbete, não. O verbete é o primeiro aí, todo mundo faz, então, a maioria já fez. Quantos verbetes você já fez? Pois é, 36, o que você quer? Agora, o problema é livro, nós estamos esperando livro. Outra coisa, esses dias eu fiz uma piada a respeito dele. Qual foi? Que a cara metade dele já tem livro, ele não. Ih, apertou. Não, o melhor da história é que o passado dele recente, com aquele, você já viu o dicionário dele? Já, os 4 volumes lá. Como é que faz?
Agora, 36 verbetes. Então, ele está tirando... Eu estou aprendendo francês com ele. Dá um jeito, dá um jeito. Otto, em numerologia, na primeira linha, tem a linguagem corruptora. Você podia dar uma geral? Eu não entendo o que corruptora? É essa que você perguntou? É, corruptora. Tá. Arlindo, tem um verbete, viu? Linguagem... Verbete? Tem. Mas aí no verbete, o Valdo coloca uma listagem de 60 expressões que ele chama de português da contravenção. Por exemplo, são aquelas linguagens, aquelas expressões que são comuns... Eu estudei isso antes, durante e depois da ditadura no Brasil. Para olhar, a época da Zuzu Ângelo, que escrevia, a época do nosso amigo aí, que escrevia A Vida Como Ela É. Você sabe quem é, né? Nelson Rodrigues. Esse povo todo. Outra coisa, eu conheci o Manuel Bandeira. Tem vários desses que eu conheci lá no Rio. Agora, eu fui anotando as coisas, por isso que deu aquilo. Agora, a maioria daquilo é coloquialismo telefônico. Tem você muita coisa de telefone. Você escreve. Entendeu? Que é o jeito de falar. Aquele verbete me deu muito trabalho. Aqui são de muitos anos. Acumulação de observação. Eu vi que você colocou que a fonte era de 86. Eu achei curioso. Eu vi que era antigo mesmo. É mais antigo. Entende? É. Agora, na época da Zuzu Ângela, que era o negócio da vida como ela é, que eles escreviam todo dia. E a Zuzu Ângela era especialista em gíria. Agora, o que é que se passa? Nessa ocasião, eu tive contato com a turma da Manchete, um pouco depois disso, e falei com eles que eu estava gostando demais da nova revista lá, Fatos e Fotos. Além da Manchete, eles estavam publicando Fatos e Fotos. Por quê? Eles estavam começando a colocar artigos com gíria na Fatos e Fotos. Então, eu falei com um deles, que era responsável lá junto da turma lá da Manchete. Mas ele falou assim, não, mas nós não vamos prosseguir com isso. Nós já fizemos até uma reunião para cortar. Que isso está rebaixando o nível da revista que nós queremos. Mas eu não, eu estava achando bom, porque era uma gíria escolhida, bem feita. Está entendendo? Eles acabaram com isso. Agora, numa reunião que nós estávamos fazendo, que tinha um processo de propaganda de uma empresa, ele abriu o jogo para mim, em off. Você está entendendo? E realmente, depois a revista até sumiu. Agora, eu acho que se ele tivesse seguido do jeito que tinha iniciado, a revista ia ficar popular, ia ser acessível. Porque, na verdade, nós não temos nenhuma revista popular desse tipo, que mostra um processo de gíria mais aberto, uma coisa assim. Nenhuma dessas 3 semanais que saem mais aí, elas não são assim. Quer dizer, Veja, Isto É e Época. Elas não são. Agora, Fatos e Fotos, teve uma temporada que começou a aparecer artigo, as crônicas, tudo nesse sentido. É muito importante o estudo também do coloquialismo. Eu não desprezo gíria, esse negócio todo é muito sério. A corruptora, afinal, é gíria? O que é? Porque eu também... Vou te dar um exemplo do que tem lá, por exemplo, como são conversas telefônicas, lá o que o Valdo colocou no verbete tem isso. Então, aí tem várias expressões. Quando eles falam assim, tem uma delas, eu separei algumas aqui. Quando eles falam, há muito interesse envolvido. Quando geralmente você fala isso, é para um processo, você sabe, até de máfia aí na situação. Tem aquela tirar o corpo fora, mas usando aquela outra lá com reta. Você já sabe como é que é. Tem também jogar sujeira no ventilador. Então tem outras que por aí vai. Então, né? Só aí já dá são 3 só para dar De qualquer forma, no verbete explica. Eu não imaginava que tinha verbete. Tem um verbete. Otto. Pois não? Você podia falar um pouquinho na paradoxologia do primeiro e do segundo também, mas o segundo mais em relação ao fato de você vincular ele, entre parênteses, com conscienciês. O primeiro, paradoxo de Saussure, diz respeito ao seguinte: o Saussure, ele é o pai da linguística, ele instituiu a linguística tendo como objeto a língua em si e por si mesma. Ou seja, a estrutura da língua é o que interessa à linguística, sendo que ele admitiu que a língua é um fato social.
Ela existe por causa dos falantes que a falam. Então, se instala o problema. Se os falantes que a falam fazem a língua se transformar o tempo todo, a língua ela é um fenômeno histórico também, ela está sempre mudando, qual vai ser, então, a capacidade de estudar isso enquanto estrutura, se ela está sempre mudando, se ela não é imóvel, não está inerte? Você vai conseguir estudar isso a partir do processo da sociolinguística, que é a especialidade desse verbete, considerando o viés da estrutura, o viés da prática, da pragmática, como a língua é utilizada, a partir da fonte comum. A fonte ela é comum para todos os falantes. Então, a sociolinguística, junto com essa outra visão da linguística em si, conseguiu resolver esse paradoxo de Saussure. Agora, o segundo, o paradoxo evolutivo de se dominar as variantes linguísticas para poder superá-las, e aqui eu chamo a atenção para o conscienciês, é mais um viés para a questão da forma, porque o conscienciês é uma língua ágrafa, mas uma língua ágrafa evoluída, porque as línguas ágrafas que nós conhecemos são aquelas que veiculam uma cultura ainda não escrita. Aqui no caso, o conscienciês é a abolição da forma. Tem até um verbete do professor Valdo que é o crescendo linguística imagética. Então, essa abolição da forma, é necessário nós dominarmos a forma a fim de nos vermos livre dela. Então, a gente vai dominar a forma quando a gente conseguir nos expressar. Nós conseguimos nos expressar em diversos idiomas, dominar as diferentes formas, as diferentes maneiras de pensar, de pensionizar através de um processo de linguagem, as variantes linguísticas, porque as variantes linguísticas são consideradas também um processo de poliglotismo dentro da própria língua. Então, quando você domina todas essas formas, você consegue, então, se alijar delas e focar diretamente no conteúdo, na essência da mensagem. Aí já é um processo evolutivo mais à frente. Ficou claro? Obrigado pela aula de alto nível. Ok, obrigado. Otto, na página 21, efeitologia, duas perguntas. O efeito reforçador da autoconfiança comunicante e depois o efeito da variante linguística sobre o deslanche autoexpressivo. Na efeitologia. Você falou o segundo ali, né? O efeito... o efeito da variante linguística sobre o deslanche autoexpressivo. Ok. E a primeira é o efeito reforçador da autoconfiança comunicativa. Ah, legal. Então, o que acontece? O efeito reforçador da autoconfiança comunicativa. Quando você entende que a gramática ela é uma das possibilidades da língua, ela é a língua culta, formal, porém ainda a gente precisa caminhar porque ela tem muito ranço lusitano ainda no Brasil. Quando você entende isso, você sabe que você faz algumas realizações linguísticas ou você se expressa de determinadas maneiras que são distantes da gramática. Mas quando você entende que elas fazem parte de uma língua culta, porém falada, isso vai te dar um processo de autoconfiança maior. Então, por exemplo, eu percebi que quando eu falava, eu cortava o R no final dos verbos. Sim. Então, a maioria de nós faz isso. A gente fala dormir, comer, lanchar, almoçar. E aí eu comecei a me incomodar com isso quando eu comecei a focar mais no questão do estudo da estilística, da oratória. Eu comecei a me incomodar, mas depois eu vi que é um processo até certo ponto comum e você tem que observar os contextos em que você se encontra. Na maioria dos contextos em que eu me expresso, eu não tenho maiores problemas com isso. Uhum. Tá? Então, isso daqui me ajudou num processo de autoconfiança comunicativa. Isso é só um exemplo, tem vários outros. Aí cada um tem que estudar como se manifesta. Aí o Brasil também melhorou demais. Na década de 30, o Brasil, a maioria falava deixando, passando, nadando. Não tinha o DO, entendeu? Agora, no interior de Minas tem umas coisas até bonitinhas nisso, mas que aí não usa. Então, tudo lá é pequenininho, você tá entendendo? Pequenininho, peixinho, você está entendendo? Então, não tem o inho, tem só o in no fim. Eu acho até simpático. Agora, é uma influência disso aí do espanhol. Né? A gente fala disso daqui até certo ponto, pegando o gancho aí, que é o processo das pós-tônicas, enfim. Por que o pequenininho? Porque quando você fala pequenininho, você já tem a sílaba tônica no in. Então, ele já comunicou a mensagem. Ele já corta. Agora, o americano acaba cortando mesmo a palavra, então ele faz tudo menor, vai
Entende? Isso, até um certo ponto, é a legião do vocábulo. Você sabe, exaleja uma palavra. A gente nota, assim, quando você está dando aula, né, que está naquele embalo e falando bastante, tem o campo todo, a gente meio que esquece, assim, essas questões, assim, de falar mais de acordo, mais correto. A gente vai mais na linguagem ali do momento ali que as pessoas estão perguntando para você, né? Que é esse contexto que você está colocando aí? Eu vejo dois Depende pontos. do contexto. Eu vejo 2 pontos aí. Se a sua aula, se é uma aula de conscienciologia, por exemplo, depende do contexto da aula. Se a sua aula está fluindo, se você está conseguindo fazer assistência, está percebendo a interação com o campo, você está percebendo acoplamento com o comparador de função, não há por que você abrir mão disso em função de uma língua mais monitorada, você prestar atenção na forma. Que aí você vai tirar o foco e você pode desconectar do campo. Então, a questão da espontaneidade, nesse caso, ela tem que vir primeiro. Agora, para a sua espontaneidade ser culta, evoluída, erudita, você precisa estudar. Então, é no movimento da pré-aula. Você tem que estudar, exato, para aumentar seu alto polineuroléxico, como nós falávamos, aumentar a sua cultura, para então isso ser natural. E o processo é também o problema do ano letivo. Ao passar que vem as aulas, você vai enrijecendo a cultura. Começa por baixo, tipo Demóstenes, que começa falando baixo. E depois você vai ampliando. Então, por exemplo, a primeira para fazer média, é bom olhar a gíria, coloquialismo, fazer uma média. Mas você vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Isso é que é o melhor em matéria de pedagogia. Entende? Quando tem aula que é adicional, o ano letivo, por exemplo, tem que levar aquela matéria, aquela disciplina, entende? 1 semestre, 2. Aí é muito importante fazer o prosseguimento de Demóstenes. Professor Valdo. Oi, professor Valdo. Aproveitando aí que ele mencionou, estou esperando ele mencionar de novo o polineuroléxico para eu entrar, né, como gancho aí. É o seguinte, falando nisso, aproveitando o busto lá do Samuel Johnson, lexicógrafo, né? Johnson. Do Johnson, né? O apelido dele era Dr. Johnson. Todo mundo chamava ele de Dr. Johnson. Aproveitando todo esse ensejo aí, assim, há um grupo de pessoas interessadas em léxico, em lexicologia, lexicografia e coisas afins, né? Eu queria saber, assim, do ponto de vista extrafísico, a equipe extrafísica especializada nisso, se é que ela está atuante, eu acho que está, mas quem são esses componentes dessa equipe extrafísica? Em que você quer? Em lexicologia. Em lexicologia. Como é que atua? O problema é o seguinte, tem uma série deles que mexem com isso, que é todo mundo do mental soma. É a turma da mental somatologia. Tem um monte deles, não tem? Tem. Você podia citar alguns assim? O mais sério que tem é esse que eu chamo de Hayek. O Hayek? Que é a base dele, da última vida que eu conheci pessoalmente. Certo. Entende? Ele era árabe, entendeu? Lá em Uberaba. E ele morreu moço. Esse aí é terrível. Agora, é um monte dentro da edencologia, que nós temos uma listagem hoje de edencologia, que são dezenas de consciências que têm aparecido, por exemplo, esse ano de 2012, que mexe com o processo, a maioria de mental soma. Então, esse povo todo mexe demais com o processo de lexicologia. Agora, por exemplo, entre esses aí, amigos da gente mais chegado, além de professores que eu tive, por exemplo, o nosso amigo Ponte de Miranda, era um Ponte de Miranda? Aquele era um poço de lexicologia, é uma cabeça a partir do direito. Entendeu? Entendi. Isso eu estou só te dando um exemplo. Sim, é isso que eu queria... Um outro que não era bobo, mas que usou mais o regionalismo de propósito para fazer a política, era o Mário Palmério. O Mário Palmério foi meu patrão. Mário Palmério. O Mário Palmério foi meu patrão. Eu, no fim, acabei como se fosse um filho dele, filho mais velho. Entendeu? Junto com a dona Cecília, que era a mulher dele. E ele também era uma cabeça nisso. Uma outra coisa... Se não me engano, você comentou que esses preceptores, se não me engano, eles tinham alguma especialização em linguística também, em algum momento. Não, todos esses três que vêm aí, mas os que na verdade são né? 5. Então, eles apareceram aí, isso foi sábado que eles falaram que eles vieram. Eu vi 3, daí a pouco apareceram os outros 2. Os 5 andam sempre juntos. Agora, tem um que é um homem que dirige os outros 4. Os outros 4 são 2 homens e 2 mulheres. Então, é uma
sabe? Sim. É um quinteto. É um quinteto aí. E uma pergunta aí para o senhor. O senhor acha que essa linha lexicológica, lexicográfica, dicionarística, vai se tornar ou tende a se tornar uma marca do nosso grupo daqui para frente? Ela tende a se tornar a marca do evoluciólogo. O processo de mental soma, lexicografia e o problema mental somático é do evoluciólogo. Como todo mundo aqui já está caminhando para a evoluciologia, está caminhando para isso ainda. Vocês têm que começar a ter mais dicionário. Sim. Eu sempre tive centenas de dicionários em tudo que eu fiz desde pequeno. A minha biblioteca, o que tinha mais de criança que eu estou falando, a hora que eu comecei, por exemplo, aos 9 anos, tinha muito gibi. Mas em matéria de livro, o que tinha mais era dicionário. Dicionário, né? Entende? Mas, professor, aí desse pessoal que você falou do quinteto, é aqueles que estavam lá na semana da reaprendência, tem a ver com parapedagogia também? Eram esses? Esses são 5. Agora, de cara vieram 3, mas daí a pouco eu vi que chegaram os outros 2. Tá. Agora, veja, esses aí, eles foram preceptores do Zéfiro. Preceptores do Zéfiro. Para você ter uma ideia, é muito acima do Valdo. O negócio é brabo, é antigo. Brabo, hein? E eu respeito esse povo. Professor, eu queria saber do Vicente Lopes Pérez, seu preceptor nessa vida. Sim. Ele está atuando extrafisicamente como para-preceptor com esse grupo? Não, eu não sei atualmente como é que está a situação. Você não sabe como ele está? Exatamente, não. Agora, ele era muito rigoroso, esse aí. E eu tive mais, eu tive um outro professor que tinha um processo na perna, entende? Ele era deficiente físico e escreveu muita coisa sobre poesia e etc. Inclusive, tem livro dele, se não me engano, nós temos aí também na biblioteca, sobre o processo de maquinário e maquinaria. Ele fez um livro só sobre essa diferença, pra você ter uma ideia. Esse era meu professor do curso científico. Ele era de Uberaba. Em Minas Gerais, tinha muita gente que era lexicógrafo e gente que dominava o idioma. Eu conheci muito desse povo. A minha mãe gostava do português, eu acho também era por causa disso, que já na época dela já tinha muita gente que era muito importante nisso. Por exemplo, esse professor Vicente Lopes Pérez era um cara fora de série, está entendendo? Fora de série, nas coisas dele como professor. Ficou lá com aquela imagem, um ícone, você está entendendo? Da cátedra. É o maior professor da área de todos os tempos. É o professor Vicente Lopes Pérez. Eu tive aula com ele intensamente durante 2 anos, entende? Que é que não tinha mais aula nem escola para eu... Lá em Monte Carmelo eu já tinha feito tudo que havia. Já tinha lido até as bibliotecas. Então ele foi dar aula para mim. Agora é a aula de preceptor, só eu. E ali, 4, 5 horas toda manhã, de segunda a sexta. E outra coisa, no sábado e domingo e durante a semana ele tinha dever de casa. Então era um tal de estudar. Agora, eu adorava o negócio, eu gostava, porque eu sempre gostei de estudar, de ler. E outra coisa, ele permitia que a gente fizesse pergunta, desde que fosse inteligente. Ele falava que ele descascava a gente, que era muito rigoroso, muito. E eu falo em Vicente Lopes Pérez com o povo que conheceu ele da minha terra, todo mundo tem medo de lembrar do homem, pra você ter uma ideia. Agora aqui, considerando que no extrafísico as comunicações mais avançadas se dão transmentalmente, até que ponto as regras e reforma da língua portuguesa pode atravancar ou contribuir para o futuro da transcomunicação entre concis e consciência? Não. O problema é o seguinte, a língua portuguesa é das mais avançadas que tem, porque ela é lógica. Ela não é uma língua selvagem, boboca, dos bugres. Por exemplo, o inglês não presta. O português é muito melhor do que o inglês, não pode nem comparar. Então, do ponto de vista da telepatia, aquilo que eu chamo que é a paratelepatia, que é o diálogo transmental, o português é muito positivo para isso. Professor, é possível converter o sonho lúcido em projeção consciente? Existe alguma técnica? Olha, seria bom você ler um livro que eu publiquei que chama Projeciologia. E olha lá como é que é a projeção que é oniricogênica. Ela começa com onirismo e acaba sendo em projeção. É um sonho que se transforma em projeção consciente. Professor, é só você ver que tem capítulos inteiros sobre esse assunto. Na questão dos 21 professores de português, sim, na questão dos grupos de estudo, há diferenciações no grupo de lexicologia e no grupo de linguisticologia? Total.
E como é? O que um deveria fazer e o outro deveria fazer? Você está falando da gramática com o léxico aqui, ó, que o Eucardio falou. Tá. Eu penso que o problema mais sério, em primeiro lugar, é dicionário. Depois é que vem a gramática. Nesse caso, seria lexicologia. Isso é minha opinião, presta atenção. Juliana, sim, eu estou perguntando a sua opinião. Isso seria lexicologia e dicionários. Tá. E a linguisticologia? Que tipo de trabalho ela deveria fazer no grupo? Eu acho que essa turma toda divide e constituir com o tempo uma espécie de IC do processo. Que seria IC da linguisticologia. Mas do ponto de vista linguístico. Tá. Agora, a partir do português ou das neolatinas, examinar os outros idiomas. Então, o problema da idiomatologia, que seria o caso. Você está entendendo? Uma coisa mais ampla, mais profunda, maior. Por isso que eu quis pedir para ela para examinar quem é quem. Agora, em matéria de português, nem eu não sabia que tinha 21 pessoas aqui que entendem o assunto. E entende assim, tem muitos de vocês que dão aula, né, sobre isso. Isso aí é muito sério. Como é que fica? Outra coisa, Eucardio, confessa publicamente, quantos livros você tem publicado? Não, tudo. 18 livros ele tem publicado. Vocês sabiam disso? Então, a questão da ele é calado, ninguém está sabendo disso. Ele tem mais de 50. Em segundo lugar aqui, eu acho que é ele que tem mais livros. Tem 18. Quatro inéditos. Tá certo? Então, a questão da linguisticologia é mais focada em livros, aqui no nosso trabalho específico. Como é que é? A questão, então, da linguisticologia, no nosso trabalho específico, da conscienciologia aqui do grupo, seria mais focado na escrita de livros. É isso? Não. E a outro de dicionário. Até um certo ponto. Agora, o problema de dicionário eu acho mais amplo. O que você acha disso? Ele é um pouco prejudicado, mas vale a pena ouvir a opinião dele. Fala aí. Eu falo com a cara, né? Eu acho que o dicionário é mais avançado porque ele faz pensar mais, ele expande mais a cognição da personalidade, e a gramática ela limita, ela fica ali naquelas regras e tende a limitar. A gramática varia demais. E é mais variável. Dicionário vale por 20 gramáticas. Então, por exemplo, se você vai estudar e colocar gramática no dicionário, você pega e usa aí e vai apontar 30 gramáticas. No entanto, você não vai poder encontrar 30 dicionários sobre aquilo. Você está entendendo? Gramática é mais comum, é mais acessível, é mais fácil. E outra coisa, se você encontrar 30 gramáticas, eu já fiz isso, se vocês forem olhar o manual de redação, tem lá as listagens de gramática que eu tive consultando. Tem muita gramática que é cópia da outra, cópia da outra, cópia da outra. Eu sei que todo dicionário é cópia, mas não é a mesma coisa. Está entendendo? A coisa é mais ampla, que aí depende de quantas entradas tem o dicionário, quantos verbetes que constituem o dicionário. Tá, agora outra coisa. Dentro desta IC, poderia reunir os dois grupos de lexicologia e de linguisticologia? Não, eu acho que tudo tem que ser primeiro reunir todo mundo para depois decidir o que faz. E fazer um IC disso. Isso aí eu já falava no Instituto. Então, geral, ok. Por que é que eu pedi para a Cris para fazer o levantamento? Eu quero ver se já está na hora. Depois de 25 anos, eu acho que agora a gente já pode começar a ver quem somos nós. É o que o Flávio começou a fazer, que eu pedi para ele. O problema desse, os fatos e parafatos dele. Aquilo lá é o máximo, essa estatística que está sendo feita. Agora, por exemplo, essa estatística aí, ele vai ter que colocar no próximo, que não tem, nesse volume não tem. Entende? Nós temos que começar a fazer o levantamento do que nós somos. Professor Val. Amadurecer, isso aqui, né? gente, é uma comunidade. Tá. O negócio é sério. Por que você, dos Serenões, você apresentou o australiano? Porque só ele, você chegou a... Como é que você chegou a averiguar que é o mais... que é expandir o espanhol? Por que o espanhol? Não, eu já encontrei o homem daquele jeito, não foi eu que fiz, não tem nada a ver com isso, já vi que ele é assim. Agora, ele é o processo político espanhol que ele trabalha com o povo. Quando houve a briga entre a Argentina e o Chile, que eles iam instalar uma guerra, ele então apelou para o Papa. Entrou o Papa e colocou água na fervura, não teve guerra. Está entendendo? Ele é desse tipo. Agora, para mim, quem fez isso tudo foi ele. Então, ele joga nas 11. Está entendendo? É muito forte.
Eu estou usando a gíria, olhar 43, jogar nas mãos de propósito, para mostrar aí, para te chatear. Agora aqui, Alves Bertolli. Qual a influência do conceito linguístico de Bakhtin? Bakhtin, você sabe quem é? Para a realização do seu verbete. Tem o busto do Bakhtin aí. Tem o busto do Bakhtin. Esse final de semana... Bakhtin, eles dão muito valor para ele na psicologia atualmente. Dão. Eu não usei o Bakhtin para esse verbete, não. Está perguntando qual o valor dos conceitos de Bakhtin. Eu realmente me ative, em grande parte, ao pessoal que está aqui na bibliografia específica. Além deles, além desse pessoal aqui, o máximo que eu usei foi o Louis Jean Calvé, que tem um livro de introdução crítica sociolinguística, e também aquele que escreveu a estrutura da língua portuguesa, o Matoso Câmara Júnior, que é considerado pai da linguística no Brasil. Não cheguei a usar o Bakhtin por causa que eu quis focar no processo do português aqui, processo nosso caseiro. Tá certo. Bem famoso no Brasil. O senhor teve algum contato com ele? Não. Extrafísico, alguma coisa? Não, né? Eu tinha muita curiosidade de encontrar esse cara fora do curso. Não sei. Eu tive alguns contatos com o povo do Rio, gente séria lá. Da UFRJ. Devido ao processo das livrarias que eu frequentava, todos os livreiros me conheciam, e esses autores todos também frequentavam lá. Por isso que eu vi muita gente. Ok. Assim, pessoalmente. Eu conheci o Carlos Drummond de Andrade, entendeu? Sim. Lá no Posto 6. O Nascentes, Antenor, você conheceu ele? Não, esse pessoalmente não. Agora, eu vi outros. Agora, o que é interessante é o seguinte, eu vim do interior. Eu não estudei no Rio nem em São Paulo. Eu vi o povo por causa das livrarias, que eu frequentava. Tem cada caso que eu vi de livraria, fora de série, com esse povo. Você pensar. As pancas de cada um, o jeito que era. E eu gostava muito, igual eles, das livrarias de livros usados. Eu era conhecido de tal maneira que eles compravam um lote maior, na mesma hora me telefonava para ir lá, para ter a primeira escolha, para você ter uma ideia. Mas eu ia com o carro, enchia o carro, ia com o motorista, ele às vezes não podia estacionar, ficava rodando o quarteirão. Aí depois a gente pegava aquele monte de livro, enchia o carro e levava para casa. Entendeu? Eu fiz isso muitas vezes. Então, na hora que você pega e começa a comprar muito, você fica freguês VIP. Então, eles me davam muita atenção na história. Foi por isso que eu consegui arranjar muito livro. Agora, lá no Rio, uma pessoa que me ajudou demais é a dona Vana Piratini. Eles falam também Vana Piracini, mas é Piratini. Agora, o que se passa? Ela tem uma livraria chamada Leonardo da Vinci. Lá no subsolo, um negócio grande, que depois ela ampliou. Ela cuidava dos processos, principalmente da Lettre, que era a coleção da Belle Lettre, francesa. Então, a gente pedia aquilo tudo. Tudo da França ela pedia para mim. Aquilo me ajudava demais. Ela tinha muito contato com o exterior na ocasião. Não havia ainda internet, nada para você fazer. Ela foi das que me ajudaram mais nesse setor. E ela também não é boba, ela sempre foi muito culta. Conhecia vários idiomas, tudo. E a biblioteca, a livraria, era uma senhora livraria. Agora, o processo da Belle Lettre me ajudou demais. É só ela que tinha isso, nem São Paulo não tinha na ocasião. Pode dar dica de 10 tipos de dicionário para arrumar, além do analógico? 10 tipos de dicionário aí. 10 tipos é você pegar o que você está estudando, o que te interessa, e ver a listagem dos temas que tem lá embaixo. E você, através desses temas, selecionar os 10 que você quer. Não sou eu que vou indicar, é você que tem que pesquisar. Agora, o processo neuroléxico aí seu, depende do que você tem também, o que você vai ampliar com isso. Agora, em matéria de pesquisa, que interessa. Não adianta você estar estudando assim, no ar. Tem que estudar com objetivo. Isso aqui é o ideal. Entendeu? Agora, lá embaixo tem tudo selecionado já, os temas. Porque a maioria desses 6 mil dicionários que nós temos lá, deve ter, no mínimo, uns 3.500 que são temáticos específicos.
que não é só processo idiomático, entendeu? Isso é muito sério. Onde é que tem isso no Brasil? São poucos lugares que tem. Tem poucas, vamos dizer, bibliotecas que tem. Agora, ó, eu espero de você, então, mais uns 200 verbetes aí pela frente. Vamos debater o processo que você aumenta o nível cultural, erudito, polimático. Você está caminhando para a polimatia. Pensa nisso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 47 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Temos os recados do Pedro sobre o curso Pensamento Oriental, a Marta sobre o curso Apolônio de Tiana, a Marta Ramiro sobre o simpósio de Proexologia, a Nilma sobre os fundamentos da conviviologia e a Lilian sobre o curso Acoplamentarium. Agora com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde, nós queremos convidar vocês a se tornarem amigos da enciclopédia, quem ainda não é, e quem está com a assinatura vencida, se renovar esse mês ou se aderir ao programa, quem ainda já não é associado, vai concorrer a 3 manuais da Webetografia, doados pela Pré-IC da Webetografia. Então, aproveite, né? Ainda nós temos bastante tempo nesse mês, faça a sua assinatura, renove a sua assinatura e concorra a estes manuais para ajudar a fazer o seu verbete. Muito obrigada. Oi. Boa tarde a todos. Estamos aqui em nome da Reconsciência, divulgando o programa Casuísticas da Pesquisologia. Esse programa é oriundo das pesquisas e autopesquisas dos voluntários da Reconsciência. E o primeiro curso que vai sair nesse formato é do professor Pedro Marcelino, Pensamento Oriental, que ele vai falar um pouco mais sobre isso para a gente. Nesse curso, o Pensamento Oriental, a gente vai tentar fazer uma abordagem crítica sobre o cânone, os clássicos da literatura, os clássicos da filosofia e do pensamento oriental. Então a gente vai abordar os pensadores, Siddhartha Gautama, Lao Tse, Confúcio, as matrizes desse pensamento, quais são as diferenças do pensamento oriental para o ocidental. A gente vai propor também revisão desses conceitos, o que são conceitos anacrônicos, o que são conceitos interessantes, e por fim fazer uma crítica sobre o ponto de vista do paradigma consciencial. Maiores informações no telefone 4599932000 e no e-mail reconscientia@gmail.com. Muito obrigado. Boa tarde. Venho convidar a todos para o curso Apolônio de Tiana, que ocorrerá no dia 4 de novembro, domingo, com o professor Jarbas Paranhas, na sede da CIP. Temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 2102 1421. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós queremos renovar o convite para o 2º simpósio de Proexologia, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro próximos. Há 2 maneiras de você participar. Você pode vir pessoalmente ou então participar pela internet. As inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC e o telefone é 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Se preferir, poderá fazer a inscrição também pelo site da Apex, que é www.apexinternacional.org, e eu trouxe um dos palestrantes que vai falar um pouco sobre a apresentação que ele fará, professor Eucádio Del Rosso. Pois é, boa tarde. Atendendo a pedidos, e visando então aqueles interessados que, por curiosidade, querem saber da minha vida literária, eu vou fazer um escrachamento dela
nessa oportunidade, quando terão ocasião de comprovar os fatos, relatos vivenciados durante uma vida de 20, 21 livros, e a literatura, e agora a fase de transição para uma nova etapa conscienciológica, técnica e enciclopédica. Como vocês podem observar, todas as pesquisas são feitas a partir das vivências, das experiências de cada pessoa. Por isso, nós reforçamos o convite para que você possa participar desse evento. Muito obrigada e até logo. Boa tarde. O CAEC convida para o curso Fundamentos da Conviviologia. Mais uma opção interessante de proevolutiva. Será nos dias 9, 10 e 11 de novembro. O curso tem o objetivo de aprofundar os conceitos sobre os vários papéis que cada um representa nos diversos âmbitos da convivialidade. Nessa abordagem temos os seguintes tópicos: convivialidade pró-despeticidade, fito e zooconvivialidade. Aguardamos vocês. Obrigada. Então, nesse mês de outubro, a gente vai ter mais um acoplamentário, que é nos dias 19, 20 e 21. A temática desse curso é sobre intermissivistas. Então, quem tiver interesse em aprofundar a temática do curso intermissivo, recuperar os cons, né, que todos nós aí colocamos ou imprimimos no extrafísico, né, e tentar levar isso no curso acoplamentário, então todos sejam bem-vindos, né, aos intermissivistas. Os EPICOMs são Leonardo Firmato, Mário Oliveira e Luiz Gonçalves. Para amanhã teremos o verbete eufemismo. A especialidade é linguisticologia, de autoria da professora Roseli Oliveira. Obrigado pela sua presença e até amanhã.